Muitos de vocês já devem ter ouvido falar no conceito de grande arquiteto do universo. Essa expressão está principalmente na maçonaria, que também o chama pela sigla de GADU. Muita gente acha que tal ideia é só um sinônimo para Deus. Embora possamos interpretar dessa maneira, há algo a mais por trás dessa noção filosófica. E mais ainda, a proposta de um arquiteto universal está muito vinculada ao modo como a sociedade encara os LGBTs. Se você quer saber mais sobre essa fascinante história, vem comigo. Mas antes, não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal. E se você quiser ouvir no Spotify, o link está aí embaixo, na descrição. Para que a gente possa entender como a ideia de um arquiteto no universo se vincula aos homossexuais e suas variantes, primeiro, eu quero compartilhar com vocês como surgiu essa ideia e o que ela representa. Em outros vídeos do canal, eu disse que, apesar de muito naturalizado, Deus é uma ideia abstrata. Mais especificamente, ele é uma noção filosófica produzida por seres humanos a partir do encontro entre as culturas grega, também chamada de helênica, e hebreia, também chamada de judaica. Posteriormente, Deus foi incorporado à cultura romana pela Igreja Católica e veio sendo acrisolado, ou seja, aperfeiçoado ao longo dos séculos até chegar ao que a gente tem hoje. Tanto é que nos meios da alta intelectualidade se diz que o cristianismo e o Ocidente são o encontro entre Jerusalém, Grécia e Roma. Vocês podem estar assustados com a afirmação de que Deus é uma ideia ou uma noção filosófica construída pelos seres humanos. Mas calma, isso não significa que estou afirmando que ele não existe. Afinal, democracia também é uma ideia e milhões de pessoas pautam suas vidas por ela. O que indivíduos trazem em seu pensamento parece ter alguma existência real. Há quem diga, por exemplo, que apesar de Deus ser uma ideia, ela foi extraída a partir de um sentimento profundo de conexão com o mundo espiritual. Este argumento é válido, mas nós não vamos entrar nessas discussões neste programa. Nosso foco aqui é a noção de grande arquiteto do universo e sua relação com os LGBTs. Lembra que eu te disse que esta noção Deus foi a junção entre gregos e judeus? Então, da parte judaica, nós recebemos a ideia de um Deus poderoso, que faz milagres e que cuida de nosso destino. É também dos hebreus que herdamos os aspectos morais de nosso comportamento ainda hoje. A noção de pecado ou a ideia de que existe uma divindade que nos pune em função de nossa conduta individual vieram do Deus do Antigo Testamento. Esse é o tal do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que os crentes repetem a miúde nos cultos. Vocês devem estar se perguntando, tá, mas e os gregos? Então, durante muito tempo, os helenos explicavam seu mundo por meio dos mitos. A partir de um determinado momento, alguns pensadores começaram a elaborar explicações mais racionais para os fenômenos da natureza. Estes são o que a gente chama de filósofos pré-socráticos. A título de curiosidade, a partir de Sócrates, os gregos deixaram a reflexão sobre a natureza um pouco de lado e começaram a pensar a sociedade. A influência da Grécia no nosso mundo é tão grande que vocês devem saber que nossa democracia tem base nela. Nosso vocabulário de medicina é todo grego. E há até quem veja na Grécia Antiga as bases de nossa ciência moderna. Já dos pré-socráticos, herdamos ideias que nos são muito comuns, mas que não fazemos noção de onde elas vieram. A proposta de que o fogo, a terra, a água e o ar são 4 elementos principais, por exemplo, é uma ideia grega. Na China, eles consideram, além desses, a madeira e o metal como outros elementos que compõem o universo. Seja como for,
uma ideia pré-socrática em especial merece toda a nossa atenção. Isso porque ela moldou a nossa visão de Deus. Ao estudarem a natureza, chamada de physis, daí o nome física, os gregos construíram a noção de que o mundo natural seria composto de uma certa ordem. Ordem essa expressa principalmente por meio das leis da matemática. Essa organização da natureza seria tão justa, perfeita e bela que alguns pensadores elaboraram a proposta de que estaríamos sujeitos a uma espécie de uma inteligência universal ou cósmica. Alguns vão chamar essa força inteligente de Logos, outros de Nous. Os dois conceitos são meio confusos entre os pensadores gregos, mas ambos designam essa superinteligência que supostamente criou toda a natureza de uma forma bela e ordenada. Bem, acho que vocês já sabem onde eu quero chegar, né? Essa ideia migrou para o cristianismo e contribuiu na construção de Deus tal como o concebemos hoje. Só que aconteceu algo muito intrigante nessa história toda. Embora nossa noção de Deus seja uma união entre gregos e judeus, as religiões cristãs caminharam no sentido de dar mais ênfase à perspectiva judaica da divindade. Afinal, milagres geram promessas e estas, por sua vez, geram dízimos e dinheiro. E a parte grega de Deus ficou basicamente em 2 lugares. Mas antes de eu te contar, dá aquele like e se inscreve no canal, vai! Foi? Tem certeza? Então tá bom. Olha, vou confiar em você, tá? Então, um desses lugares onde a ideia grega permaneceu é na cultura geral, como um pano de fundo explicativo para os mistérios do mundo. A gente olha para os elementos da natureza como a formação dos cristais, um formigueiro, o movimento da Terra ao redor do Sol ou a organização celular, por exemplo, e vê ali, dentro dessas coisas, o dedo de uma perfeição divina. Como tudo é tão bonito e perfeito, certamente há uma inteligência divina conduzindo as coisas por meio de suas leis. E outro lugar onde a perspectiva grega de Logos e Nous se manteve foi nas chamadas ordens místicas, esotéricas ou discretas. Entre elas estão a maçonaria, as ordens Rosacruzes, as organizações teosóficas, etc. E é aí que entra o grande arquiteto do universo para os maçons ou a inteligência cósmica para os Rosacruzes. Sim, na medida em que olhamos para a natureza e vemos certa perfeição e encadeamento nas coisas, certamente é porque todo o mundo foi arquitetado por alguma grande inteligência divina. E daí se criou a noção de que a divindade estaria próxima da figura de um arquiteto. E vocês devem estar se perguntando, tá, legal, mas o que os LGBTs têm a ver com isso? A questão é que a ideia de que existe um Deus que arquitetou toda a natureza, ela nunca soube lidar direito com a existência daquilo que é incomum ou com a diversidade. Em outras palavras, com aquilo que foge a certa ordenação cósmica. Afinal, um arquiteto, quando constrói uma casa, se baseia em cálculos precisos e, principalmente, em simetria. Nenhum arquiteto vai construir algo torto ou com perigo de cair. Nesse sentido, sob essa perspectiva, o homem e a mulher heterossexuais sempre foram vistos como representantes da lei natural ou expressão da vontade divina. Afinal de contas, o parafuso entra no buraco. E, dentro dessa cultura, o fenômeno dos LGBTs sempre foi encarado como um desvio, uma violação da lei, algo antinatural ou uma ruptura criminosa daquilo que foi criado por Deus. E isso nem tem a ver com os homossexuais apenas. Durante muito tempo, os canhotos eram vistos como possuídos pelo demônio. Isso porque o normal era escrever com a mão direita. Vocês lembram da Bíblia quando Paulo de Tarso diz que a homossexualidade é antinatural? Então, Paulo era um judeu,
mas helenizado. Isso significa que ele possivelmente estava imerso nessa visão grega da divindade. E, na sua opinião, os homossexuais representavam uma ruptura daquilo que era natural ou da ordem dada por Deus. Se vocês repararem, até hoje, organizações místicas e esotéricas, como a Ordem Rosa Cruz, a maçonaria, a teosofia, etc., possuem uma relação extremamente tensa com o assunto da diversidade afetivo-sexual de gênero. Já sei o que alguns de vocês podem dizer. Mas eu frequento algumas dessas organizações e sou extremamente bem tratado como LGBT. Meu querido ou querida, deixa eu te falar uma coisa e peço que você guarde isso com você. Existe uma diferença muito grande entre ser bem tratado como indivíduo e ser incluído enquanto uma manifestação da divindade ou da natureza. Tanto é que a Ordem Rosa Cruz, por exemplo, até hoje não faz casamentos homoafetivos, alegando que tais uniões representam uma violação de uma suposta legislação natural. O mais engraçado é que a gente associa muito a homofobia aos cristianismos, mas existe algo além aí. Para os judeus, a homossexualidade era proibida sob um viés legislativo. No entanto, ela não era vista como algo antinatural. Aliás, a palavra natureza sequer é citada no Antigo Testamento. A homofobia filosófica, que nega a existência dos homossexuais e os torna criminosos perante a natureza, tem uma origem nessa visão arquitetônica grega. E aí vocês podem estar se perguntando, mas então não existe um arquiteto do universo? Olha, quando vemos a natureza, realmente parece existir certa pulcritude e ordem. No entanto, esse é um olhar bastante superficial. A natureza é cruel, meio caótica e bastante hostil. A gente pode olhar para uma linda árvore num campo e ver beleza ali. Mas quando nos aproximamos, vemos seres como bactérias, insetos diversos e até os próprios vegetais lutando arduamente pela sua própria sobrevivência e se alimentando uns dos outros. Se por um lado a natureza transmite certa ordenação, coisas como terremotos, tsunamis, vulcões, furacões, pandemias, câncer, defeitos genéticos, fome, etc., também são parte dessa natureza. Gêmeos siameses são produzidos pela mesma natureza que faz seres, entre aspas, perfeitos. E no âmbito da diversidade afetivo-sexual de gênero, bem, nem precisa dizer, né? Entre algumas espécies de pinguins, cerca de 25% dos casais são formados pelo mesmo sexo. Há até peixes que trocam de sexo. E a homossexualidade é vista desde os mamíferos até entre insetos como os besouros, por exemplo. Em função disso, a verdade é uma só. As religiões que criaram um Deus de amor sempre tiveram dificuldade de lidar com a maldade inerente ao mundo. Em teologia, esse problema é conhecido como teodiceia. Analogamente, a ideia de um grande arquiteto do universo que arquitetou tudo com perfeição e simetria tem muita dificuldade de lidar com a imperfeição, a assimetria, o caos e a diversidade, que também são parte da natureza. Cristãos, maçons, rosacruzes e filósofos diversos simplesmente não sabem como conciliar essas coisas. A ideia de uma inteligência cósmica que arquitetou as coisas com perfeição e beleza não sabe lidar com a diversidade de fenômenos sem hierarquizá-los entre aquilo que é natural ou antinatural, entre o que está dentro da ordem e da lei e aquilo que está fora da ordem e da lei. Algumas narrativas vão se desenvolver para conciliar as coisas. Entre elas estão a doutrina da reencarnação, por exemplo. A ideia é que se você está fora da ordem, é porque você está pagando um karma de outra vida.
Nesse sentido, caímos novamente na hierarquização das pessoas. Se você é heterossexual, tá tudo bem com seu karma. Se você é LGBT, olha, você foi alguém que fez coisas ruins no passado e agora está pagando sua punição. Ou seja, a subjetividade construída ainda é algo negativo. Seja como for, a noção cósmica de um grande arquiteto do universo é bonitinha, mas ela tem muitas pedras no caminho. Talvez por isso as religiões não tenham dado tanta ênfase a ela e preferiram adotar o caráter milagreiro do Deus judaico. Ninguém quer ver a sua casa mental desmoronar porque foi construída por um arquiteto incompetente, que criou pessoas trans e homoafetivas. No entanto, independentemente do que as pessoas achem, fato é que não só a natureza é intrinsecamente diversa, como caos, imprevisibilidade e certa crueldade são partes dela. Agora, como as pessoas conciliam isso com seu gadu, aí não cabe a mim responder. Mas e vocês, o que têm a dizer sobre essa discussão? Como conciliam a noção de um grande arquiteto do universo com a diversidade e a incontingência próprias da natureza? Esse foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias e lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos, e não às ofensas. Até a próxima, pessoal. Valeu!